Boa noite, meninos e meninas! Sejam muito bem-vindos. Daqui a pouco eu tô tirando óculos, gente. Eu tô com a vista um pouco cansada aí dos últimos dias. Então, por isso que tá dando esse reflexo. Hoje eu tô... eu vou tirar, não tem como. Hoje eu tô com vocês aqui no Zoom que se inscreveram pelo Simpla, tá? No evento, o Clube do Livro, O Poder da Autorresponsabilidade. Esse livro aqui maravilhoso, do Paulo Vieira, né? É um livro que eu dou de exercício para todos os meus clientes de emagrecimento. Ele é um livro que ele dá um start no emagrecimento da pessoa. Pessoas que não tinham foco, pessoas que não tinham motivação, pessoas que estavam perdidas. Este livro é uma das ferramentas que eu utilizo para a pessoa começar a ter foco, começar a ter motivação e ter um start do emagrecimento. Mas não aquele start que você faz 7 dias e depois você para, né? É aquele start. Boa noite, Sara. Boa noite, Elisana. Boa noite a todos. Então, é aquele livro, né? Que você começa, você lê ele e começa a praticar o seu emagrecimento. E você consegue passar dos 7 dias, passar dos 21 dias, passar dos 30 dias, passar dos 3 meses e ter resultado. Entende? Então, ele é um livro, um exercício que eu dou para os meus clientes, que ele auxilia muito mesmo no processo de emagrecimento. Boa noite, Sara. Boa noite, Eusiana. Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite, meus alunos maravilhosos do Clube do Livro. Sejam todos bem-vindos, tá? Então, pessoal, eu tô gravando aqui no Instagram, porque se der o problema igual aconteceu semana passada, a gente tem pelo menos o vídeo do Instagram, tá? Já coloquei para gravar aqui. Vamos ver se o Zoom não vai dar problema de novo. Para ter a gravação bonitinha, coloco lá no YouTube e compartilho com vocês, tá bom? Vamos começar o nosso Clube do Livro? Então, primeira coisa, vamos lá. Pessoal do Instagram, o livro, eu faço uma publicação de PowerPoint e aí só dá para ver quem tá lá no Zoom. Então, se você ainda não tá no Clube do Livro, se inscreve no Clube do Livro para você ter acesso pelo Zoom para ver os nossos PowerPoints, as nossas apresentações, tá bom? Bom, pessoal, vamos primeiro fazer uma breve revisão, igual eu prometi para vocês. Quem não viu o primeiro vídeo, por algum motivo, fica tranquilo, porque hoje é dia de revisão, tá? Então, no dia 7/1, semana passada, nós falamos do capítulo 1, 2 e 3. Capítulos muito importantes para auxiliar no processo de emagrecimento. No primeiro capítulo, o Paulo Vieira, ele conta como tudo começou, como começa a história dele, né? Qual que é o start que ele tem? A gente aprende que a pessoa ela vai por processo de transformação ou pela dor, uma dor muito grande, ou pelo amor. Né? Eu tenho amigos que foram... Peraí, gente. Tem um personagem que ele adora aparecer na câmera. Enquanto eu não pôr ele aqui, dá boa noite pro pessoal, ele fica miando, tá? Então vocês vão ver o mio do tipo. Bom, e aí, o start do Paulo Vieira foi a dor, né? Foi ele ler um livro e no livro ficar constatado o quanto ele estava procrastinando,
o quanto de coisas que ele começava e nunca terminava, né? E aquele livro mostrou para ele que ele era o único responsável por tudo que estava acontecendo com ele. Eu contei para vocês também a história do meu amigo, que o filho pediu para ele emagrecer, porque o amigo, o pai do amigo, havia morrido de infarte, né? E ele não queria perder o pai. Então, esse meu amigo, ele começou também pela dor, tá? Eu comecei o meu processo de emagrecimento, foi uma mescla. Foi também pela dor. Eu comecei a minha busca por algo novo, foi pela dor. Eu estava num relacionamento amoroso que não estava bom. Eu não estava satisfeita com a minha vida. Eu não estava satisfeita com as pessoas ao meu redor. Eu não tinha ainda lido esse livro. Então eu estava muito ainda no efeito. Eu não estava satisfeita com as pessoas ao meu redor. E eu queria que as pessoas ao meu redor mudassem. Eu queria que meu relacionamento mudasse. Então, essa foi o início da minha busca. E aí, durante esse processo, o meu relacionamento terminou. Né? Isso daí é história para outra live. E aí, eu já estava fazendo vários cursos porque eu queria auxiliar as pessoas a terem as transformações que eu tinha. Eu já tinha feito programação neurolinguística, eu já tinha feito Master em PNL, e eu tive muita transformação nesse tempo, apesar de, no quesito relacionamento, eu ainda estar no efeito. Eu achava que os outros tinham que mudar, o relacionamento tinha que mudar e não eu. Por isso que quando nós fizemos os exercícios do livro, eu falei, foca no emagrecimento, né? Por quê? Porque às vezes, num setor da sua vida, você está muito bem. Por exemplo, na empresa você tem autoestima. No seu profissional você tem autoestima. Só que no seu amoroso você não tem autoestima. Entende? Então, por isso que eu falo assim, faz a roda da vida, faz a roda do emagrecimento, faz os exercícios do livro totalmente focado no emagrecimento, tá? Por quê? Eu queria ajudar os outros. E nessa de querer ajudar os outros, na minha primeira sessão de coaching de emagrecimento, eu descobri que eu queria salvar o mundo e eu não estava me salvando, eu não estava cuidando de mim, eu precisava cuidar de mim. Eu vinha de uma sequência, eu cuidei da minha mãe teve câncer, o câncer dela foi terminal, a minha mãe faleceu. Aí depois eu comecei um namoro, aí eu cuidava do namorado, né? E esse excesso de cuidar dos outros era a minha válvula de escape, minha desculpa para não me olhar, não cuidar de mim. Quando na entrevista eu percebi isso, foi quando eu tirei as vendas do meu olho. E aí sim, eu fui para um processo de mudança pela dor, porque eu descobri que eu não me cuidava, eu não me olhava. Eu cuidava das pessoas ao meu redor, eu resolvia os problemas das pessoas ao meu redor. Mas os meus mesmo, eu não resolvia. E aí, naquele momento, naquela primeira sessão, eu falei, eu preciso me cuidar. E eu vou me cuidar como eu cuido. Muito bem. Muito bem. Então, todo mundo tem um início, tem um start. Um start pode ser pela dor, né? Um momento de vergonha. Eu tive clientes que o start dele foi assim,
no dia que ele tentou passar na catraca do ônibus e ele ficou totalmente travado na catraca do ônibus. O cobrador tinha falado para ele que ele não poderia descer pela frente, porque ele não tinha idade para descer pela frente. Então, que ele tinha que passar a catraca do ônibus. E aí, ele não passou, ele estava muito obeso. E aquele foi o primeiro start dele. Ele falou, preciso mudar essa realidade, eu tenho que parar de passar vergonha. Né? Eu tive cliente que foi porque ficou com medo de não ver os netos crescerem. E tem pessoas que começam uma mudança, fazem uma mudança por amor. Por exemplo, pelo amor aos netos eu vou me mudar, pelo amor ao meu filho eu vou me mudar, né? Todo o início, ele vai ser ou pela dor ou pelo amor. E é esse start que te motiva todo dia. O que tirava esse meu amigo da cama para ele ir fazer a caminhada dele? Para ele ir fazer a atividade física dele? A lembrança do filho pedindo para ele não morrer. O que fazia eu ir todo final de semana ir para o parque para fazer 1 hora de caminhada? Numa velocidade de 5.5 até chegar no 6.0. A promessa que eu fiz para mim mesma. Eu vou me cuidar igual eu cuido dos outros. Então, se eu ficasse na cama, significava que eu não estava me cuidando. Se eu não comia as coisas que a nutricionista falou para eu comer, significava que eu não estava me cuidando. Então, todo dia era dia de cumprir esse compromisso. O que eu fiz também, que eu também falei para vocês lá na semana passada? Eu escrevi esse compromisso no espelho. Eu me cuido igual eu cuido dos outros. E todo dia que eu acordava e eu me olhava no espelho, essa frase estava lá. Para eu lembrar que eu tinha esse compromisso de me cuidar igual eu cuidava dos outros. E aí eu te pergunto, qual é o seu start? Né? Foi pela dor? Foi pelo amor? Isso tá num lugar escrito, desenhado, fotografado, para você lembrar todo dia? Eu também mostrei outra maneira de você ser guiado pelo amor, né? Então você escolhe um corpo que você quer ter. Pode ser de uma atriz, pode ser de uma modelo, pode ser de alguém que você admira, que tem o peso que você deseja, que tem a sua altura, que tem a sua faixa etária, tá? E aí você vai pegar o seu rosto de hoje. Então você vai tirar a fotinha do seu rosto de hoje, vai recortar e vai pôr naquele corpo. Porque a mensagem que você está dando nesse momento é: eu hoje quero ter tal corpo. E aí naquele momento eu falei para vocês assim, gente, cuidado, eu não indico para escolher foto de quando você era magra. Porque às vezes a lembrança do momento que você era magra tem dor ali, né? Eu tenho uma cliente que ela pegou e falou só agora. Eu tenho um monte de cliente que faz isso, gente. Fala assim, eu posso escolher uma foto de quando eu tinha tantos anos, que naquela época era magra, eu amava meu corpo daquele jeito? Olha, eu tô falando pra você escolher um outro corpo, mas você quer pôr o seu, põe lá. E aí o processo não anda, não anda. Aí depois de umas 5, 6 sessões, o que a gente descobre? Que naquela época que ele tinha aquele corpo magro, tinha muita dor. Ela tinha dor do relacionamento, tinha dor de uma briga que teve com a mãe, ela estava magra, mas também ficou doente, foi internada no hospital. Então, toda vez que ela olhar para aquele corpo dela do passado, na verdade, ela vai trazer a lembrança de momentos tristes dela do passado. E aí ela não vai conseguir emagrecer. Por isso que eu falo, pega um outro corpo. Põe lá o seu rosto, aí você fala, olha, esse vai ser o meu
novo corpo, olha totalmente para o futuro. Tá? Isso, capítulo 1, como tudo começou. Paulo Vieira conta a história dele, de como foi o start na vida dele, para ele começar a transformação na vida dele. E aí depois ele nos ensina, né, no capítulo 2, que é o capítulo identificando o seu estado atual. E no capítulo 2, ele coloca todas as ferramentas que nós vamos utilizar. Eu já compartilhei essas ferramentas com vocês, fiz algumas adaptações para o emagrecimento, porque o nosso foco é emagrecer, né? E ele alerta lá no capítulo 2 que é muito importante você descobrir o seu estado atual. Então, eu tenho um cliente que tem medo da balança, tem horror de ir para a balança. Sim, mas se você não for na balança pelo menos uma vez por mês, vai ficar difícil de você avaliar o seu progresso. E vai ficar também difícil de você comemorar o seu sucesso. Claro que para clientes que deixam muito claro que tem esse medo da balança, o que a gente faz? A gente faz uma técnica, usa uma ferramenta para essa pessoa parar de ter medo da balança, ter uma melhor relação com a balança e poder ir na balança uma vez por mês. Porque isso tem que ser natural. A balança é apenas uma medida que está me mostrando se eu estou atingindo o meu objetivo ou não. E se ela mostrar que eu estou atingindo o meu objetivo, eu vou comemorar. Mas se ela mostrar que eu não estou atingindo o meu objetivo, o que eu vou fazer? Eu vou mudar a minha estratégia. Eu vou falar para minha nutricionista, olha, isso daqui que você me passou não tá dando certo. Eu tô fazendo. Você vai falar pro cara da academia, ó, isso daqui que você me passou não tá dando certo. Mas você precisa ter um parâmetro, né? Identificar o seu estado atual. Você tirar a medida. Medida do braço, medida da coxa, medida abdominal, certo? Foto de hoje. Gente, é nítido, é assim, e foto do antes e depois. Pode olhar no meu Instagram, tem um monte de foto minha de antes e depois. Eu tenho muita vergonha das minhas fotos do antes. Para eu escolher elas, eu sofro, mas também quando eu vou pôr minhas fotos do depois, é naquela felicidade. Porque é nítido o resultado. Então, por isso que a gente precisa tirar uma foto agora, no início do processo, e depois no final, para você ir vendo o seu progresso. Tem uma outra maneira também, pessoal, de você identificar o seu estado atual. Vou contar para vocês hoje. Anota o tamanho da roupa que você usa, né? Então, se hoje você veste GG, se hoje você veste o sutiã 46, calça 46, eu não sei, anota tudo isso. Ou põe essas coisas, deixa um pouco visível. Para você falar assim, e dá adeus. Faz a técnica do adeus. Olha e fala assim, tchau, roupa GG. Eu não vou usar mais você. Tchau, calça 46. Eu não vou mais precisar de você. E aí vem a outra parte. Pegar a roupa que você deseja usar. Então, pegar uma blusa M, uma calça 40 ou 42, né? Pegar uma calça, uma blusa, né? Essa blusa M, essa calça 42, você vai pôr num lugar visível. Por quê? Para todo dia você olhar para ela e você saber, eu tô fazendo caminhada para caber naquela calça. Eu tô indo comendo essa comida para caber naquela calça. Hoje eu fui fazer caminhada, gente, eu tava assim, meio desanimadinha, porque tava sol, férias, né? Aí eu falei assim, mas por que eu tô fazendo essa caminhada? Eu falei assim, porque eu quero comer o meu brigadeiro tranquilo. Gente, eu aumentei a velocidade da corrida. Só porque eu lembrei do que eu queria, né?
eu quero caber em tal roupa. Então, assim, quando você lembra o porquê que você está fazendo aquela atividade física, o porquê que você está fazendo aquela comida, você consegue fazer isso com mais frequência. É o tal da motivação, tá? Então, coloca no lugar visível. E outra, usa essa calça e essa roupa como medida. Calça como medida é maravilhoso. Porque você vai fazer assim. Primeiro, a calça vai chegar no joelho. Você vai criar sua marca. Depois de uma semana, 2 semanas, essa calça vai chegar um pouco mais na sua coxa. É para você comemorar. A calça subiu, ela só ia até o joelho, agora ela vai na coxa. Depois ela só chega até o bumbum. Mas tá ótimo, ela tá chegando no bumbum. Antes ela nem chegava aí, gente. E aí ela chega na cintura. Ela ainda não fecha, mas ela já chega aqui em cima. Você vai e comemora isso. E aí depois ela começa a fechar o zíper pouco a pouco. Até você chegar no seu objetivo final. Viram que eu tô ensinando vocês? Não é usar a calça como medida e pôr assim, põe e falar, ai, não coube, que pena. Não, olha o progresso dessa calça em você. Ela representa o progresso do seu emagrecimento. Tá? Então, segundo capítulo, Paulo Vieira, ele vem e fala da importância crucial de eu identificar o meu estado atual. O meu estado atual, eu identifico assim, o que eu como hoje no meu café da manhã? Isso me ajuda ou me atrapalha no meu processo de emagrecimento? O que eu como no almoço? O que eu como no jantar? E o que eu como entre essas refeições? Quais são os meus hábitos hoje? Eles me auxiliam ou me atrapalham no meu processo de emagrecimento? E eu comentei com vocês, eu tinha um hábito de ir ao cinema toda quarta-feira. O hábito de ir para o cinema toda quarta-feira é um hábito lindo. Só que o hábito de tomar meio litro de Coca-Cola e um hot dog com cheddar lá em cima, mais a pipoca média, era um hábito ruim que atrapalhava o meu processo de emagrecimento. Né? O hábito de querer acompanhar a alimentação dos outros, eu queria acompanhar a alimentação do namorado. Não dava certo, o cara era maior que eu. Então ele já ia comer mais que eu. Homem queima mais que mulher. Então ele come um. Se eu comer meio, eu engordo mais que ele. Pra que eu queria acompanhar ele? Ai, que eu quero ficar igualzinho. Acompanhar. Não! Então eram hábitos ruins que me atrapalhavam no meu processo. Quando eu identifiquei todos esses hábitos, eu falei assim, eu vou substituir vocês por hábitos novos. Qual é um hábito novo? Eu posso ir no cinema? Posso. Preciso comer a pipoca no cinema? Não. Se eu quiser, eu pego uma e divido com outra pessoa. Mas eu não preciso. Posso tomar água no lugar do suco e do refrigerante? Posso. Ah, mas olha o preço da água, porque eles fazem isso com a gente. Eles cobram o mesmo valor da água, às vezes é quase igual ao refrigerante, ao suco. Porque é interessante para eles que você fique obeso. Que você crie esse ciclo, sabe? Ah, doçura, cinema me lembra doçura, a doçura dessa coca, a doçura dessa gordura. Para eles é interessante que você crie essa lembrança. Por isso que eles colocam esses preços. Mas eu não tenho que comer o que eles querem. Eu tenho que comer o que eu quero. Então eu levo minha água, tomo minha água, assisto meu filme lindo, maravilhosa. Tem vezes que eu como pipoca, tem vezes que eu não como. Peça menor, nossa, mas não vale a pena. Mas é o que eu aguento. Eu aguento comer a pequena hoje em dia. E com a pequena eu mato a minha vontade. Então pronto. Eu tô indo para assistir o filme. Eu não tô indo para comer pipoca.
né? Então, assim, identifica esse seu estado atual. Quem é você hoje? E o Paulo Vieira, sabiamente, ele põe lá aquele exercício para você falar: quem sou eu hoje? O que eu faço hoje que contribui para esse meu sobrepeso? O que eu tenho hoje que contribui para o meu sobrepeso? E aí, eu fiz uma adaptação para a gente criar, né, uma imagem de futuro, quem eu quero ser, o que eu quero fazer para ter o corpo que eu desejo, tá? Então, é muito importante a gente identificar o seu estado atual, ter essa clareza. Eu vou contar para vocês rapidamente. Eu era uma pessoa que eu tinha vergonha de me olhar no espelho, eu tinha vergonha de me pesar, tá? Eu tinha vergonha de tudo isso, porque era uma realidade dolorosa. Mas eu decidi que eu ia começar a olhar para essa realidade para ter algo diferente na minha vida. E aí, no capítulo 3, que é um capítulo que tem muito conteúdo, é o caminho universal do progresso humano. O capítulo 3, ele tem muito conteúdo, né, gente? Porque no capítulo 3, primeira coisa que ele fala lá para nós, eu vou ter que voltar lá, não tem como. Primeira coisa que ele fala sobre consciência, né? Ele fala sobre consciência no capítulo 3, sobre autorresponsabilidade, sobre visão de futuro e sobre ferramentas poderosas para o progresso. E na consciência, ele explica 3 tipos de consciência. Vocês lembram disso? A consciência disfuncional, que é a consciência que ignora tudo e todos que está ao seu redor, tá? Que é normalmente aquela pessoa que sempre alguém fez algo para ela. Sempre alguém colocou ela naquela situação, né? E depois nós temos a consciência relativa. A consciência relativa, ela é bem comum. A consciência relativa é aquele lá que, em algum momento, você age muito bem. Então, no emprego, eu tenho uma autoestima maravilhosa. Mas em outros momentos, eu não tenho isso. Então, no meu caso, na época do relacionamento amoroso, eu não tinha autoestima nenhuma. Então, isso é a parte da consciência relativa, né? É quando todos os meus setores da roda da vida não estão equilibrados. Existem alguns setores que estão lá no alto e outros setores que estão muito lá embaixo. Quando eu estou numa roda da vida toda quebrada, eu estou nesse momento de consciência relativa. E depois ele fala sobre consciência plena, e aí ele explica que a questão da consciência plena é complexa, que ele nunca viu ninguém com consciência plena, né? E aí eu convido vocês a criar essa consciência plena dentro do emagrecimento, só dentro desse setor. Para quê? Para você se ver e ver as pessoas ao seu redor. Perceber como você age perante essas pessoas e como elas também agem perante as suas ações. Né? E aí ele fala sobre visão positiva de futuro. E em visão positiva de futuro, ele fala sobre a gente tomar esse barco na nossa mão, guiar ele, aprender com os erros, né? Então, assim, eu jaquei, comi no final de semana, vou ficar triste. Tá bom, você fica triste um dia, tá? Analisa tudo, depois levanta e continua. Vai lá, continua a emagrecer. Faz parte da vida, né? Nessa pandemia, gente, eu tinha... Nossa, depois eu descobri que virou quase um hábito. Mas assim, eu tinha alguns dias que eu ficava meio down. Normalmente era na quarta-feira. Caía a energia, ficava meio down. Então, naquele dia que eu tava meio triste porque algo aconteceu, eu assisti um filme, eu chorava, eu
comia um docinho, nunca demais, né? Mas eu comia alguma coisinha, refletia, por que eu tô triste, por que eu tô ansiosa, por que eu tô estressada, por que eu tô depressiva, né? Depois disso, elaborava o luto. Eu fiz um curso chamado Comunicação Não Violenta. E em Comunicação Não Violenta, eles ensinam a gente a elaborar o luto dos sentimentos ou das situações. Então, às vezes, você está triste. Se permita a ter aquele momento de tristeza. Teve aquele momento de tristeza, acolheu esse sentimento, né? Porque o que acontece? Se eu não acolho o sentimento, eu tendo a ficar com ele muito mais tempo. Então, eu acolho aquele sentimento. Depois que eu acolho aquele sentimento, eu passo a refletir. O que o outro poderia me atender? Sim. Não. Tá. E o que eu posso fazer para eu atender a isso? E aí, eu recomeço a minha vida. É? Porque o que a gente aprende lá em comunicação não violenta é que um sentimento ruim, vamos dizer, tristeza, raiva, rancor, etc., é por causa de uma necessidade não atendida. Então, às vezes, você tá com raiva, por exemplo, porque você tinha necessidade de uma pessoa em específico falar com você. E aquela pessoa não falou com você, não te deu atenção do jeito que você queria. Aí você ficou com raiva. E aí você ficou um dia remoendo essa raiva. Você até comeu a raiva. Comeu a raiva em forma de chocolate ou de pão. Normalmente quem tá com raiva come uns pão. Já dei uma olhada nisso. Aí, beleza. Pegou, teve seu momento de raiva, ok. Aquela pessoa naquele momento poderia atender a sua necessidade de te dar atenção? Não. Ah, então o que você pode fazer para você atender a sua necessidade de se dar atenção? Então, eu comecei a fazer isso, né? Porque quando você começa a se olhar, a olhar o outro, sem julgar, observar, né, o outro como ele é e como você começa a entrar naquela consciência plena. E isso vai te auxiliar a você ter uma visão positiva de futuro, a você criar melhores metas, melhores objetivos, a você se motivar todo dia, a você ser o guia desse seu barco chamado emagrecimento, tá? E aí depois ele fala sobre ferramentas poderosas de progresso, né? E ele também fala aqui nesse capítulo 3 as 4 armadilhas que tem. Arrogância e prepotência, que é o caso de você falar assim, ah, isso eu já sei, ah, isso eu já fiz, ah, isso... Quantas pessoas que eu conheço que falam assim, ah, eu já li esse livro, mas você não leu ele com foco no emagrecimento. Entendeu? Vaidade, né? Ter vergonha de pedir ajuda. Peça ajuda sim. Não consigo emagrecer sozinha. Eu vou pedir ajuda de um grupo. Eu vou fazer parte de um grupo de desafio. Na pandemia, eu tive uma amiga que também é coach de emagrecimento e ela fez um grupo de desafio gratuito. E eu fui participar, porque eu queria emagrecer, eu queria me manter. E eu queria um grupo para me dar apoio. Eu entrei lá no grupo. Joguei a vaidade de fora, gente, sabe? Ai, mas você é coach. Daí eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de ter pessoas comigo. Então, eu fui procurar a ajuda de um grupo e fui emagrecer com esse grupo, né? Jogar essa vaidade aí fora e pedir ajuda mesmo, gente. Atalho, né? Ai, qual que é o shake que faz emagrecer? Qual que é a receita, né? Água com limão, que o pessoal fala, né? Emagreça 15 quilos em um mês. Atalho é a pior coisa, gente, porque o atalho, normalmente, para nós do emagrecimento, o atalho, ele é aquela dieta restritiva que você até emagrece,
mas depois você engorda tudo de novo e um pouco mais. O atalho não ajuda, gente, porque ele não resolve o problema na raiz. O atalho ele não trata dos seus sabotadores do emagrecimento. O atalho não te ajuda a se olhar como você está hoje. E como o Paulo Vieira toda hora fala aqui, quais são as suas crenças que te prende nesse sobrepeso? O que está te limitando hoje? Que te mantém ainda nesse sobrepeso? Então, o atalho, gente, não ajuda nós, tá? E a zona de conforto, né? Porque a zona de conforto, muitas vezes, é o medo. É o medo do novo, o medo do estranhamento dos outros, o costume de estar como está e está funcionando. Então, essa zona de conforto, ela é uma prisão muito bonita, é uma prisão muito elegante, mas não deixa de ser uma prisão, porque como toda prisão, ela te mantém num lugar que, na verdade, você não gostaria de estar. Né? E aí também, semana passada, eu falei do aluno nota 10. Quem é o aluno nota 10? É aquele aluno que assiste os vídeos, que faz os exercícios, coloca lá no grupo os exercícios, colocou no Instagram os exercícios, marcou @vivanota10, né? Esse é o aluno nota 10. E o aluno nota 10, no dia 28 de janeiro, no nosso último dia, ele vai ganhar um prêmio. Esse prêmio eu só vou revelar lá no dia 28, tá? Porque eu tô decidindo ainda qual o melhor prêmio para esse aluno nota 10. Eu tô pensando em dar uma constelação focada no emagrecimento para esse aluno nota 10, né? Vamos ver se vai ser mesmo esse o prêmio, tá? E nós temos o prêmio do melhor resumo. Então, o melhor resumo da primeira aula, que foi o capítulo 1, 2 e 3, vai ganhar uma sessão para descobrir os seus sabotadores do emagrecimento. Gente, só um time aqui. Apareceu uma aranha, gente, desse tamanho. Mentira, era pequenininha. Mas, né? Então, o nosso melhor resumo vai ganhar uma sessão para descobrir os seus sabotadores do emagrecimento, tá? Eu já recebi os resumos do capítulo 1, 2 e 3. Esse melhor resumo vai ganhar uma sessão. Hoje nós vamos falar dos capítulos 4 e 5. O melhor resumo dos capítulos 4 e 5 também vai ganhar uma sessão para descobrir os seus sabotadores do emagrecimento. Então, fica tranquilo que você tem 4 chances para descobrir quais são os seus sabotadores. Tá? Você tem 4 chances. Então, se você não mandou o resumo do primeiro, do segundo e do terceiro capítulo, hoje você pode mandar o resumo do quarto e do quinto capítulo e concorrer para ganhar essa sessão, tá bom? Bora lá? Vamos falar do quarto capítulo do Paulo Vieira, que ele fala sobre autorresponsabilidade, né? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, autorresponsabilidade, e vamos falar sobre usando metáforas para mudar a si mesmo. Adorei esse título dele. A metáfora não é para mudar o seu pai, a sua mãe, seu marido, seus filhos. A metáfora é para mudar você que quer emagrecer. Eu vou informar o ganhador do resumo hoje lá no grupo, tá bom? Depois da nossa live, tá?
Então vamos lá, vamos para o nosso... Vamos para o nosso capítulo autorresponsabilidade. Então, nesse nosso capítulo 4, ele colocou 2 exercícios. Esses exercícios eu já compartilhei com vocês hoje. Um exercício é para você reescrever 3 vezes a afirmação, tá? E o outro exercício é para você escrever sua visão extraordinária de futuro. E aí eu pedi para que, se alguém tiver dúvidas sobre um desses exercícios, pode perguntar lá no Clube do Livro, que eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Por áudio. Vamos lá, vamos começar o capítulo 4, o capítulo da autorresponsabilidade. Ele já começa falando assim que você é o condutor do seu navio, independente do que te aconteceu no passado. Por que eu tô falando isso, gente? Porque é nítido. As nossas memórias são criadas lá na infância. Coisas que aprendemos quando criança nos auxiliam a ter o corpo que nós temos hoje. Eu não sei se é da criação de vocês, mas da minha era, que tem que limpar o prato, tem que comer tudo que está no prato. Só que às vezes os adultos colocavam uma quantidade que a gente não dava conta. E você era obrigado a comer tudo que estava naquele prato. E aí, hoje em dia, você continua fazendo a mesma coisa. Você continua colocando muita comida no prato e continua dando conta de tudo. Só que quando você começa a perceber isso e trabalha isso, reprograma, por isso que ele fala muito de programação neurolinguística, de reprogramação. Quando você reprograma isso, é que você dá um start aqui dentro que fala assim, olha, eu não preciso mais encher o meu prato. E eu não preciso mais comer tudo. Né? Tem aqui, vamos lá, né? Ele diz, ó, a crença de que foi você quem se colocou, ou pelo menos se permitiu estar onde está, é muito salutar. Afinal, se foi você quem se colocou na situação atual, independente do que aprendeu quando era criança, por pior que seja ou esteja, você foi o timoneiro de sua vida, foi o responsável, o condutor do destino. Como condutor timoneiro, você obteve resultados e não fracassos. Dentro dessa perspectiva, se está insatisfeito com os resultados obtidos, basta reconhecer que suas escolhas e caminhos não têm sido satisfatórias. E então direcioná-los de forma autorresponsável, objetiva e consciente, pois nada é coincidência. O que você está vivendo não são fatalidades do destino. E você não é vítima de ninguém, nem das circunstâncias. De modo... Ele bate aqui, né, gente? Dói. Eu tenho dó de falar... Eu não gosto dessa parte, mas é necessária. Dói, né? Mas ele fala assim, ó, você é o timoneiro. Você chegou até onde você chegou. E tá tudo bem. Você tinha aprendizados que te colocaram no peso que você está hoje. Você teve vivências que te colocaram nesse peso que está hoje. Crenças, né? Agora, você também é responsável pela vida que você terá. Você quer emagrecer? Você quer pesar 69 quilos, 59 quilos? Não sei. Você é o responsável. Você pode construir essa nova história. Independente do que aconteceu no seu passado. E independente das coisas que acontecem ao seu redor. Tá? E aí, depois ele fala assim, né? Como tudo na vida, acreditar ou não em qualquer coisa é uma questão de opção.
Acreditar que você é o único responsável pela vida que tem levado também é uma questão de escolha. Então, ele está falando, ó, você pode acreditar que você é o único responsável pela vida que tem. Se você acreditar nisso, a partir de agora, você vai ter resultados fantásticos. Se você não acreditar nisso, você não terá resultados. Só isso. Mas tudo é uma questão de escolha. Prefiro acreditar que criamos nossas experiências, seja por palavras, comportamentos, pensamentos ou sentimentos, e que a nossa maneira de falar, agir, pensar e sentir gera resultados palpáveis. Então, você viu que ele fala aqui que nós somos responsáveis por criar as nossas experiências. Nós somos responsáveis pelas nossas palavras, pelos nossos comportamentos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. E lá no outro capítulo ele vai falar a historinha do Nelson Mandela e ele volta nisso. A nossa responsabilidade sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre nossa fala e sobre as nossas ações. Quando você toma esses poderes na sua mão e você começa a agir com eles, para de entregar eles na mão dos outros, a autorresponsabilidade funciona e tudo que você faz gera novos resultados. E aí ele conta a história de pessoas de sucesso, né? E ele fala assim, olha, que pessoas de sucesso são pessoas que vão e realizam, elas vão lá em paz, pronto, né? Já as pessoas e elas não ficam se culpando quando tem uma derrota. Elas descobrem qual foi o problema e vão lá e consertam. E segue a vida. Elas usam o livre-arbítrio ao seu favor. E aí tem uma frase maravilhosa dele que é: ser autorresponsável é ter a certeza absoluta de que você não é o único responsável pela vida que tem levado. Logo, é o único que pode mudar. Vou repetir, tá, gente? Ser autorresponsável é ter a certeza absoluta de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Logo, é o único que pode mudá-lo. E aí ele fala, quando você começa a pensar assim, você melhora o seu nível de maturidade emocional. Você vai lá para aquele nível, lembra que ele tinha falado lá no livro? De consciência plena. E aí você consegue utilizar o que você tem ao seu favor para você ter um resultado positivo no emagrecimento. E aí ele te faz o convite, olha só. Será necessário uma forte decisão de romper com o passado, como também a persistência e perseverança para esperar que os novos frutos venham no momento apropriado. Lembra? Esquece o atalho. Existe tempo para plantar. Vocês estão na plantação aqui no Clube do Livro. Para regar, fazer o seu processo de emagrecimento em todos os níveis, né? O que foi plantado e só depois para colher, só depois para subir na balança e chegar naquele peso desejado, só depois para colher aquela blusa M, só depois para colher aquela calça 42 ou 40. Há de se repetir o processo também. Semear, regar e colher sempre. É um ciclo. Então, por que muita gente desiste com 7 dias, 14 dias, 21 dias, 30 dias?
Porque emagrecer não é só 30 dias, gente. Emagrecer é um processo. Esse processo, ele pode levar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Depende do que você deseja. E não é, eu desejo pesar tantos quilos. É um desejo geral, global. Tá? Então, por exemplo, eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Quando eu fiz lá a minha primeira sessão de emagrecimento, eu escolhi emagrecer 2 quilos por mês. E aí as pessoas ao meu redor falavam assim, mas você pode emagrecer até 5 quilos por mês. Eu falei, certo. Só que para emagrecer 5 quilos por mês, eu vou ter que ir para academia muito mais vezes. E eu tô num trabalho que exige muito de mim, eu não tenho todo esse tempo. Para emagrecer 5 quilos por mês, eu teria que abrir mão 100% de um monte de coisa que eu gosto. E eu não tô afim de fazer isso de uma vez. Eu quero fazer aos poucos. Então, eu prefiro me pôr a meta de 2 quilos por mês e emagrecer com prazer do que colocar 5 quilos e não dar conta. Então, quando eu decidi emagrecer 2 quilos por mês, eu decidi que eu ia poder comer um bolo de aniversário para comemorar o aniversário de uma amiga. Que eu ia poder comer num happy hour por mês com os meus amigos. Que quando me desse o ataque da TPM, me desse vontade de comer um chocolate, eu ia comer. 70% cacau, mas eu ia comer. Entende? Então, esse semear, esse se escolher o seu futuro, o que você deseja, não é só qual peso você deseja chegar, mas como você deseja chegar lá. Eu era uma pessoa que eu não me via comer comida sem feijão. Feijão para mim era tudo. Sabe o que é tudo? Tudo, tudo, tudo. Só que conversando com a nutricionista, conversando com outras pessoas, que eu descobri o feijão à noite me fazia mal. Era o que deixava o meu estômago alto. Era o que me deixava com o sono agitado, então eu não dormia bem. Ele contribuía para o meu sobrepeso. E eu falei assim, gente, eu não me vejo sem feijão. Eu não me via sem feijão. E aí eu utilizei uma ferramenta chamada Metão, Meta e Metinha. E primeiro eu tirei o feijão da noite. Uma noite sim, uma noite não. Então, numa noite eu comia feijão, na outra noite não. Uma noite eu comia feijão, na outra noite não. Consegui fazer isso durante 1 mês. Aí eu falei assim, agora eu tô preparada para tirar o feijão da noite. Porque durante o dia eu comia feijão. Então, à noite, apesar de me dar vontade de comer feijão, porque eu tava nesse hábito, o que eu falava para mim? Você já comeu feijão hoje? Você comeu feijão de dia. E aí, eu tirei o feijão da noite. Fiquei mais 1 mês, tá vendo? 2 meses para tirar um hábito antigo. Tirei o feijão da noite. Beleza. Aí eu falei assim, agora eu tirei o feijão. Tá. Posso tirar o feijão do dia? Posso. Então vamos tirar? Vamos. Porque eu queria fazer a low carb, essas dietas que ajudam a gente a emagrecer mais rápido, né? Aí eu comecei a tirar o feijão do dia. Também. Mais 1 mês. Terceiro mês. Um dia sim, um dia não. Depois, 4º mês. Fiquei todos os dias sem feijão. Hoje em dia, eu não como feijão mais e nem arroz nas minhas refeições. Eu como feijão quando eu vou na casa do meu pai, porque o feijão do meu pai é maravilhoso, né? Ou quando alguém me oferece um feijão fresco, ou quando eu tô afim de comer feijão, mas é uma quantidade bem pequenininha comparado com o que eu comia antes, entende? Então, eu decidi fazer um processo lento, aonde hoje eu não sofro mais na minha refeição. Vocês podem ver aí nas minhas fotos no history, mais salada, mais legumes, verdura nas minhas refeições.
Eu não sofro mais porque eu decidi fazer esse processo lento e tirando esse hábito pouco a pouco. Então, assim, eu quero emagrecer 5 quilos em um mês? Tá, tem um preço a pagar. Você tá disposto a pagar esse preço? Se você não tá disposto, estende seu prazo, tá tudo bem. Eu levei 10 meses. E, gente, foi maravilhoso. Sabe por quê? No final eu olhei e eu tinha eliminado 18 quilos. E as pessoas achavam que eu eliminei muito rápido. Eu falava, gente do céu, tá? Então, assim, essa mudança você pode fazer. Você decide se ela vai ser rápida ou se ela vai ser devagar. Se ela vai ser prazerosa para você. Se vai ser leve, se vai ser divertido. Se vai ser gostoso essa mudança. Porque muitas vezes a gente se boicota, para lá no 7º dia, no 14º dia, no 21º dia, porque não tá prazeroso, porque tá sofrido. Por exemplo, o que eu fazia? Eu fazia minha dieta bonitinha de segunda a sexta e uma vez por quinzena, uma vez por quinzena, era por quinzena, eu visitava um parente. Minha avó, minha tia. E eu comia a comida delas. Claro, comia pouco, mas eu comia a comida delas. Porque eu gostava de visitar essas pessoas. E essas pessoas gostam de cozinhar. Então, para mim, não comer a comida delas era muito agressivo. Entende? Então, assim, você vai decidir como será esse seu caminho. Você pode fazer isso, tá? E aí ele fala assim, ó... É a certeza de possuir uma crença que valide todas as outras crenças fortalecedoras que você possui. Então, do mesmo jeito que tem crenças limitantes que te prendem nesse sobrepeso, você vai descobrir crenças que vão te fortalecer, que vão te motivar. Eu dou conta, eu construo a minha história. Se é possível para os outros, é possível para mim. Essa foi uma crença que alavancou para mim. Se é possível para o outro, é possível para mim. É a garantia de ser uma pessoa não apenas de ideias, mas de ação, alguém realizador capaz de construir uma vida plena e feliz, tá? Construir. Então, quando você se torna condutor da sua realidade, aí você consegue, tá? E aí, continuando no nosso livro, né? Ele pega aqui nesse mesmo capítulo sobre autorresponsabilidade, ele conta a história do Nelson Mandela, certo? E para resumir, eu vou falar só a frase, tá? Nelson Mandela, ele fala uma frase assim: posso responsabilizá-los pelas suas atitudes. Porém, eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Mais uma vez, vindo fortalecer o que o Paulo Vieira fala. E eu aprendi isso lá na comunicação violenta também. Nós temos 4 poderes que são somente nossos. Meus pensamentos. Só responde aqui para mim, um sim ou não. Alguém pode pensar por você? Não. Alguém pode sentir por você? Alguém pode falar por você? E agir por você? Não. Quem manda nos seus pensamentos é você. Quem manda nos seus sentimentos é somente você. Quem decide o que sairá da sua boca é você.
Quem decide qual será a sua ação é você. Só que no dia a dia a gente entrega esse poder na mão dos outros. E aí alguém pensa que você não vai dar conta. E você vai lá e compra o pensamento daquela pessoa e começa, é verdade, eu não vou dar conta, porque eu sempre desisto, eu sempre isso, eu sempre aquilo. Pronto, entregou o seu poder na mão do outro. Alguém sente inveja porque você tá tendo bons resultados. E aí você compra. Alguém faz algo, alguém tem uma ação. Ele é responsável pela ação dele. Mas sobre o que você vai sentir, só você é responsável. E é o que nossa modelo fala. Eles são responsáveis pelas ações dele. Então, por exemplo, alguém pode te magoar? Pode. A pessoa pode ter uma ação que vai te magoar. Mas o sentimento que você vai ter sobre aquela ação do outro é só sua. Ah, Aline, mas é desafiante eu ser feliz todo momento. Não, não tô falando para você ser feliz todo dia, não. Mas eu tô falando para você reconhecer o sentimento. E aí você perguntar, esse sentimento é realmente meu? Eu tô com raiva. Essa raiva é realmente minha? Por que eu tô com raiva? Ah, eu tô com raiva porque eu queria que o outro fizesse tal coisa e ele não fez. Então essa raiva é sua? Não, é do outro. Então devolve. Pra que você vai ficar com essa raiva? Essa raiva não vai te ajudar a você emagrecer. Essa raiva vai fazer você comer pão. Devolve. Acontece muitas vezes, aconteceu muitas pessoas, eu vi alguns relatos aqui na pandemia sobre isso, né? A pessoa falou assim, nossa, eu tava tão bem no meu processo, cuidando da minha alimentação, cuidando da minha atividade física, me cuidando, assistindo os seus vídeos, e aí me deu uma crise de ansiedade que eu não sei de onde vinha, porque eu não tava ansiosa. E eu estou estudando sobre Axis, né? E lá em Axis ele fala que nós estamos conectados no sistema. É? E aí, nessa conexão que nós temos, às vezes a gente capta a energia de alguém. E aí você pega uma ansiedade que não é sua. E como que você sabe que não é seu? Porque na hora você fala assim, nossa, eu não estava ansiosa. Não aconteceu nada no meu dia que pudesse me trazer ansiedade. Então, se essa ansiedade não é sua, o que você vai fazer? Devolve para o outro com consciência anexada. Mas assim, eu devolvo ao remetente com consciência anexada. E pronto, devolve. E vai falando isso como se fosse um mantra e vai devolvendo esse sentimento que não é seu. Porque no dia a dia, a gente pega sentimentos que são dos outros como se fossem nossos. Uma raiva, uma tristeza, um desânimo. Você estava todo motivado. De repente, você desmotivou. Será que é seu mesmo essa desmotivação? Devolve, gente. E quando for seu, acolhe. Tá tudo bem, faz parte. Nós somos seres humanos. E depois descobre, tá? Eu tô com uma raiva? Tô. É meu? É. Qual foi a necessidade que não foi atendida? Ah, eu tinha necessidade de ter atenção de alguém específico. Ok. Aquela pessoa podia me dar atenção naquela hora que eu queria? Não. Não tá. Então, o que eu posso fazer para mim, para eu me dar atenção? Eu posso ir no cabeleireiro, eu posso ter um dia de beleza, eu posso ir no shopping. O que eu vou fazer para mim? Para eu atender essa necessidade e parar de entregar os meus poderes na mão do outro. E faça isso, tá? E a fala é só sua, gente. Né? A gente fala assim, ai, no meio da discussão eu falei. Então,
você falou, saiu, porque você entregou o poder na mão do outro. Se você assume o poder pela sua fala, a gente para e pensa um pouquinho. É desafiador? É. Tem que treinar? Tem. Mas é possível você ser totalmente dono da sua fala. Vamos dar o foco para o emagrecimento. Alguém, em algum momento, soltou lá, em algum momento da vida, que você desiste de tudo. E aí você começou o seu processo de emagrecimento. E aí, você comprou o pensamento daquela pessoa. E você fala assim, putz, comi um doce, tá vendo? Eu desisto de tudo, eu nunca dou certo. E sai do pensamento e você começa a falar. Você fala. Fala pros seus amigos, fala pra você mesmo no espelho, né? Aí, nesse momento que você começar a falar coisas negativas pra você, né? Para, respira. E troca essa fala por uma outra fala, por falas positivas, falas que vão te motivar. Percebe se essa fala, ela vem de pensamento que são dos outros. E se for dos outros, devolve. Porque é esse pensamento, com esse sentimento, com essa fala, que vai conduzir a sua ação. Se você tiver bons pensamentos, que nutrem melhores sentimentos, que te ajuda em falar coisas positivas sobre você, você consegue ter foco no seu emagrecimento. Ir para academia, fazer a dieta, criar tempo para fazer as coisas. Gente, eu tive um áudio lindo hoje. Eu só consegui ouvir hoje. A pessoa, meia-noite, para fazer a salada dela. É o tempo que ela tem, mas ela criou o tempo. Meia-noite ela vai lá e faz a salada. Por quê? Porque ela decidiu, ela teve pensamentos que falou assim, eu vou dar conta, eu vou fazer. E aí isso deu sentimentos de eu vou conseguir. E qual foi o resultado final? Meia-noite ela vai lá e faz. Esse é o melhor exemplo de hoje. O pensamento de que ela pode criar tempo para fazer o melhor para ela e que ela pode se cuidar igual ela cuida dos outros. Ajudou ela a ter a ação de fazer a salada dela. Meia-noite, ela tá fazendo. E ó, parabéns. Parabéns. Eu fiquei emocionada. Foram vários textos que eu recebi lá no Clube do Livro. Eu fiquei muito emocionada. E o que eu ouvi hoje me emocionou muito por conta disso. Ele vem mostrar o que o livro fala. Você se tornar autorresponsável. E ser responsável pelas suas ações. Essa história do Nelson Mandela, ele te pede mais. Ele pede para você ser responsável pelo seu pensamento. Você ser responsável pelo seu sentimento. Ser responsável pela sua fala. E aí sim, ser responsável pela sua ação. Tá? Aí, ó, eu só tô ainda no capítulo 4, hein, gente? Mas é o capítulo mais importante? Não. Mas é um dos mais desse livro, né? Ele fala, o nome do livro é O Poder da Autorresponsabilidade. Né? E uma grande ideia oriunda de profunda reflexão sem uma ação para colocá-la em prática é o mesmo que frustração. Então, só ter a ideia e não agir não ajuda em nada. Atenção a isso. E ele fala, ó, lembre-se, as pessoas de sucesso não costumam desistir de seus objetivos. Elas aprendem com seus erros e perseveram, persistem nos seus objetivos, só que dessa vez fazendo diferente. Então assim, gente, ó, passou a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, eu ainda não emagreci. Vamos olhar o que não tá dando certo? O que eu tô fazendo que não tá dando resultado? Vamos mudar isso? Vai lá e muda.
comportando-se, pensando e sentindo diferente. Aí ele explica lá dos hemisférios do cérebro, tá? É melhor realizar ideias pequenas do que ter grandes e espetaculares ideias e não pô-las em prática, né? E ó, eu já fui essa pessoa. Eu tinha grandes ideias. Ai, para emagrecer eu preciso ir para academia, tenho que ir para academia todos os dias, e aí eu tenho que fazer tal coisa, e aí eu tenho que ir na Nutri, e tenho que comprar toda a comida da dieta cetogênica, tem que comprar leite de amêndoa e fazer aquela ideia grande. A ideia era tão grande, tão grande, tão grande, que eu desistia só de pensar. Quando eu parei, voltei lá nos primeiros capítulos, descobri o meu estado atual de verdade, minhas possibilidades e minhas limitações, eu falei assim, ok, o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje? E aí eu comecei a trabalhar com o que eu tinha. Aí eu comecei a ter resultado. Então, se você tá pensando em comprar roupa, comprar um monte de coisa para começar a emagrecer e ter a transformação show na sua vida, faz isso não. Começa pequeno, começa da metinha, os 10 minutos de caminhada, começa da metinha, toma à noite um caldo. Começa do pequeno, para depois você ir pro médio, 20 minutos de caminhada. Janta, né? Eu falei da janta, que é o caldo, o almoço lá com salada, proteína. Para depois você ir pro metão. Começa pequeno, começa aos poucos, dá certo. Trabalha com o que tem. E aí depois nós vamos pro nosso capítulo 5. E no capítulo 5 ele fala sobre usando metáforas para mudar a si, né? Para eu me mudar. Não é para mudar meu marido, não é para mudar meu namorado, nem meu pai e minha mãe, nem meus irmãos. Não, é para eu me mudar. E eu coloquei uma historinha aí para vocês. Eu coloquei 3 personagens, né? Já que nós estamos falando de metáfora, que é o Hard, o Lipe e o Zé Colmeia. Então eu vou pedir para vocês escreverem aqui no chat quem é você no processo de emagrecimento. Então quem que é o cliente hard? O hard, ele sempre fala assim, ó dia, ó céus, ó ano, tudo acontece comigo, nunca nada dá certo. Eu me inscrevo na academia, mas aí chove, eu não consigo ir, meu chefe não deixa, me chama para trabalhar até tarde, eu não consigo. Meu marido pede para eu ficar em casa no final de semana, aí eu pego e fico com ele, aí eu não consigo fazer minha atividade física, né? Meus filhos estão de férias, aí eu tenho que fazer bolo para os meus filhos. E aí eu tenho que comer o bolo com eles. E criança gosta de salgadinho. Então eu tenho que comprar salgadinho para as crianças. Aí eu tenho que comer com eles. Porque eu olho, eu não resisto. É muito difícil emagrecer. Eu não consigo, eu não dou conta. A minha sogra vive fazendo pão e pedindo para comer pão. O meu pai vive fazendo pizza, esfirra, coxinha. E eu tô falando para vocês verdade, gente. Meu pai cozinha umas pizzas maravilhosas. Umas esfirra maravilhosas. Eu já aprendi. Eu como um pedaço. Nas férias não. Nas férias eu jaquei, gente. Eu tava de férias. Eu como um pedaço. Falo, nossa, que delícia, pai. Posso levar para casa? Eu levo para casa. Congelo. E vou comendo aos poucos. Pronto, mata a vontade, agrado ele, me agrado, porque eu gosto da comida dele mesmo. Entendeu? Mas o ódio, a culpa é do pai, do filho, da sogra. Gente, o que eu tive de pessoa agora nas séries que falou assim: eu não consigo fazer dieta porque meus filhos estão em casa.
E aí veio a pandemia, né? As crianças ficaram em casa 1 ano. Então você não conseguiu. Então, esse é o ódio. Ele não vai fazer a dieta, ele até tenta, mas ele não consegue. Porque os filhos não deixam, o marido não deixa, a sogra não deixa. O mundo é muito triste e cruel e fica mantendo ele no sobrepeso. Ó, coitado do ódio. Do hard, desculpa, do hard. Veja se você é o hard. Tá? O outro é o lip, né? Que ele é otimista, ele sempre está aberto a aprendizado, mesmo diante da frustração, ele está sempre vendo algo novo, criando um novo projeto e seguindo, e se motivando e, nossa, construindo coisas. Sempre está em busca de oportunidades, de valorização, resultado e assim, e ele, o Lipe, ele valoriza o processo mais do que o resultado final. Então ele vai curtir tudo. O cliente Lipe, ele vai curtir fazer a metinha, depois a meta, depois o metão. Ele vai curtir começar primeiro a calça que vem no joelho e depois a calça que sobe um pouco e depois ela sobe um pouco mais. Esse é o Lipe, ele vai comemorar a subida dessa calça. Ele não tá focado só lá na calça fechar. Não, ele tá focado no processo. O Lipe, a cada 500 gramas que ele elimina, ele comemora. A cada 2 quilos que ele elimina, ele comemora. Ele não tá focado no 69 no final, no 59 no final. Ele comemora a cada grama conquistada. Ele comemora a cada hábito alterado. Ele olha e fala assim, olha, eu vi que eu não emagreci, mas eu antes não caminhava, agora caminho. Eu antes não corria, agora corro. Eu antes não comia muito carboidrato, agora eu como menos. E o Lipe, ele reconhece cada vitória dele. A vitória em peso, a vitória em medida, a vitória em comportamento. Esse é o cliente Lipe. E tem o Zé Colmeia. Quem que é o Zé Colmeia? O Zé Colmeia, ele se define como mais esperto que a maioria dos ursos, né? Então, o que é o cliente Zé Colmeia? O cliente Zé Colmeia quer que eu, Aline, coach, leia todo o livro para ele. O Zé Colmeia quer que eu faça todos os exercícios para ele. O Zé Colmeia quer que eu vá na academia por ele, ou que alguém vá na academia por ele. O Zé Colmeia quer que eu coma por ele, faça a dieta dele, ou que alguém faça a dieta para ele. O Zé Colmeia, ele quer que alguém, que a amiga vá na academia com ele, porque, né? Que alguém dê na mão dele uma dieta milagrosa que vai resolver a vida dele. Então, o Zé Colmeia, ele fica esperando que os outros façam algo para ele ter o resultado. Zé Colmeia vai ter resultado, gente? Não, não vai ter resultado. O hard vai ter resultado? Hard também não vai ter resultado, porque ele está preso em ser efeito. Tudo que fizerem vai atrapalhar ele. Então ele não vai emagrecer. Quem que vai emagrecer? O Lipe. Então, você escolhe quem que você quer ser. Hard Lipe ou Zé Colmeia. Só tem um aí que emagrece. O Lipe. Mas a decisão de quem você vai ser está nas suas mãos. Depois vocês me contam aqui no Easter, me conta lá no grupo quem vocês decidem ser, tá? E aí, né, nesse livro, ele conta a história lá do funcionário que vai para a roça e deixa a casa bonita.
E ele ganha um melhor emprego, ganha a melhor coisa, por quê? Porque ele decide ser alguém melhor, tirar o melhor proveito. Né? Ele decide ser um Lippe, ele não decide ser um Hard, nem um Zé Colmeia. E depois, nesse quinto capítulo aqui, ele conta várias histórias. Conta a história desse trabalhador da fazenda, conta a história de um professor, que depois dos processos dele de coach, o professor muda o modo dele de pensar e também muda o modo dele de agir, né? E aí ele conta a história de um vendedor. Gente, essa história do vendedor casa muito com o emagrecimento, tá? Porque esse vendedor aqui, ele tá totalmente hard. A culpa é da empresa, a culpa é do outro, tudo é culpa dos outros. E aí o Paulo Vieira vai lá e dá um toy nele, né? Fala assim, tá bom, sai da empresa. Aí o cara tem um choque. E aí depois disso ele começa a aceitar que ele é responsável pelos resultados dele. E esse quinto capítulo ele pede para a gente ler essas 3 metáforas durante 7 dias. Né? E eu indico vocês fazerem isso, porque cada hora você tem uma reflexão diferente. Por exemplo, teve um dia que você tá meio down, você acha que você não tá dando proveito. Lê essa metáfora e pensa quem que é você. O que você pode fazer de diferente para você ter um resultado diferente? Gente, eu não fiz a mesma dieta todo o meu processo. Eu fui mudando as minhas dietas, né? Eu não fiz a mesma atividade física durante todo o meu processo. Os 10 primeiros quilos eu eliminei com caminhada. Só que numa caminhada 5.5, 6.0, de caminhada já marchinha, né? E tinha um pessoal lá na época, porque foi 2019, graças a Deus, os parques estavam abertos, tinha um pessoal que andava mais rápido que eu. Eu usava essas pessoas como medida. Eu falava assim, eu vou andar igual ela. E eu ia lá. E detalhe, eu andava 1 hora, 2 vezes por semana. Então era sábado e domingo, era o dia que eu tinha, tá? E aí eu usava esse tempo, né, pra caminhar. Foi os meus 10 primeiros quilos. Depois eu tive que mudar de atividade física para eliminar os outros 8 quilos. E agora, para manter, eu mudei de novo a atividade física. Porque o seu corpo se acostuma. E com a alimentação também. O seu corpo se acostuma. Então, se você não tiver esse tempo de alterar, o seu corpo chega uma hora que ele para de dar resultado. Tá? Então, muito atenção a isso. Então, ele conta essas 3 histórias aqui, né? E ele fala do tal do e se, né? O e se é maravilhoso, gente, né? Porque ele fala assim, e se eu tivesse... Ele fala assim, né? Vou ler esse trecho para vocês. Como você tem sido mal aplicado. Se eu tivesse isso, se eu ganhasse aquilo, se eu fosse promovido, se os clientes fossem mais fáceis, se meu preço fosse mais competitivo, se eu tivesse mais tempo, se o dia tivesse 30 horas. Quem já usou isso, né? Se o dia tivesse 30 horas. O fato é, se não justificasse tanto, se não reclamasse, se não esperasse dos outros, tudo seria diferente na vida dessa pessoa. Eu vou confessar com vocês aqui, eu já fui uma pessoa e se. Lembra que eu falei das histórias mirabolantes? No meio dessas histórias mirabolantes, eu falava assim, e se eu tivesse dinheiro para fazer academia todos os dias? E se eu tivesse flexibilidade no meu serviço para ir para academia todos os dias? E se o professor desse a atenção que eu preciso para me engajar na atividade física? Mas aquela academia lotada e não me dão atenção. E se eu tivesse dinheiro para pagar para alguém cozinhar para mim
e eu ter minhas marmitas, eu conseguiria emagrecer. E nesses ICs, eu me desmotivava e acabava desistindo. Porque tudo era muito grande, muito longe e nada ia dar certo para mim. Quando eu fiz esse meu primeiro processo de emagrecimento, a pergunta do coaching que foi lá e que me foi tapa, assim, foi um chute, né? Vai. Ele falou assim, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Eu falei, eu vou cuidar da minha alimentação. Ele, segunda-feira você vai cuidar da sua alimentação? Opa! Ele é. A primeira coisa que você vai fazer, porque foi num domingo, se não me engano, esse processo, ele falou, é amanhã. O que você vai fazer amanhã para começar a emagrecer? E aí, depois que eu falei assim, o que eu vou fazer amanhã? O que eu posso fazer amanhã? Porque amanhã eu não posso ir para academia. Não tenho dinheiro para ir para academia. Amanhã eu não posso contratar alguém para fazer o meu alimento. O que eu posso fazer amanhã? Falei, amanhã eu posso caminhar 30 minutos. Então tá bom. Então amanhã você vai começar a caminhada. E aí foi que me deu esse start. Eu não. Ele me tirou. Quando ele falou assim, o que você vai fazer amanhã? Foi quando eu saí daquela ilusão do e se, dessas histórias grandes e mirabolosas. E falei assim, o que eu posso fazer agora para eu emagrecer agora? E aí sim, eu comecei a agir. 30 minutos de caminhada era o que eu tinha. Pegava, chegava no trabalho, ia dar uma volta no estacionamento, 10 minutos. Almoçava, dava outra volta no estacionamento, 10 minutos. Antes de ir embora, outra volta no estacionamento, mais 10 minutos. Pronto, bati minha meta. 30 minutos de caminhada. Um fone, para não ficar com vergonha, eu colocava a música alta para meio que me isolar do mundo, não ouvir ninguém, não ver ninguém. E andava no estacionamento. Fiz isso, várias vezes. Sábado e domingo era o que eu tinha para ir pro parque para fazer aquela 1 hora de caminhada. O dia que chovia, eu dançava aqui em casa 1 hora. Pulava polichinelo, fazia tudo, mas eu tinha que me exercitar durante 1 hora. Era o meu compromisso comigo. Então, quando eu tirei esse e se da minha vida e decidi fazer agora, aí eu comecei a emagrecer. Eu comecei a ter hábitos que me ajudaram a ter o resultado que eu tenho hoje. Então, te convido. Tá falando em si? E se? Corta esse e se. E pensa, o que eu vou fazer agora? O que eu posso fazer agora? Trabalha com o que você tem. Você vai ter resultados. Tá? E aí, nesse nosso 5º capítulo, ele fala de 2 pressupostos da programação neurolinguística. O primeiro pressuposto é que todos temos os recursos que necessitamos para prosperar e ser felizes. Quando você pega isso, por exemplo, no meu caso, né? Eu peguei isso na mão, falei, eu tenho recurso. Qual o recurso que eu tenho? É essa caminhada. Então é isso que eu vou fazer. E eu vou emagrecer comigo. Qual é o outro recurso que eu tenho? Vou negociar com a moça que faz o PF, eu vou falar se ela faz a minha dieta. A mulher estava a fim de emagrecer também. A dieta dela serviu para ela e serviu para mim. Ela desistiu, tá tudo bem. Mas eu mantive. E eu emagreci, ela viu o resultado.
A comida é dela. Entende? Então, você tem o recurso. Tá aí dentro de você. Só que ainda não te ajudaram a você tirar esse recurso e colocar em ação. Esse é meu papel. É te ajudar a pegar esse recurso que tá aí escondidinho, colocar ele para fora. Para você começar a ver resultado. Para você ter motivação para caminhar. Para você ter motivação para fazer atividade física. Para você ter motivação para fazer o seu alimento. Para você ter motivação para fazer sua dieta. Eu tô aqui para isso. Eu posso te ajudar. Basta você querer. Tá? Então, todos os recursos que você precisa tá dentro de você. E se você ainda não descobriu, pode contar comigo, eu vou te ajudar. O segundo pressuposto, se alguém pode, você também pode, né? Se é possível para alguém, é possível para você. Esse é o segundo pressuposto da programação neurolinguística. E, modéstia à parte, foi o pressuposto que me auxiliou muito, 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 muito. Eu tenho uma amiga, porque todo mundo que me ajuda é meu amigo. E ela é também coach de emagrecimento e ela trabalha com hipnose, a Silvia Ram, tá? E ela emagreceu muito. Eu fiz com ela PNL. E ela era gordinha. E ela fez o coach de emagrecimento primeiro que eu. E ela emagreceu muito. Sabe o que é muito? Eu falei, cara, olha o quanto a Silvia emagreceu. Quando eu vi o quanto a Silvia emagreceu com um coach de emagrecimento, eu falei, eu vou usar esse pressuposto da programação. Se é possível para ela, é possível para mim. E eu vou fazer esse curso. E aí eu fui, fiz o coach de emagrecimento e tá aqui o resultado, gente. 18 quilos a menos. A parte que eu mais mergulho é os ossinhos aqui, né? Fazia anos que eu não vi esses ossinhos. Então, assim, consegui ter resultados definitivos. Vocês estão falando com alguém que durante a pandemia não engordou. Entendeu? Se manteve. Então, é possível. E do mesmo jeito que foi possível para eu emagrecer, é possível para todos vocês. Todos, 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 todos. Você pode emagrecer rápido, 5 quilos no mês. Você pode emagrecer num outro ritmo, 2 quilos por mês, 3 quilos por mês. Quem vai determinar o ritmo é você. Você pode emagrecer sem tomar cerveja, fazendo dieta cetogênica, fazendo dieta low carb. Você pode emagrecer comemorando o aniversário da sua amiga e comendo um pedaço de bolo, tomando uma cerveja com os amigos, comendo um brigadeiro. Você pode emagrecer da maneira que você quiser. Basta você determinar como será o seu processo. Para de copiar a dieta do outro. Em programação neurolinguística, a gente aprende que nós somos seres únicos. Você é um ser único. E como ser único, tem coisas que funcionam só para você. Então, para de copiar a dieta do amigo. Para de olhar o resultado do amigo. Olha o seu resultado. Porque você é uma pessoa única. Vivência única. Experiência única. Quando você se enxergar como esse ser
único que você é e olhar para o que você fazia, o que você faz hoje e o que você fará, aí você começa a ter resultados agradáveis. Você pode, todos podem emagrecer. Bastam vocês escolherem. Precisa de ajuda? Estou aqui para isso. Para te auxiliar a você descobrir que você também pode. Mas só vai dar certo pro Lipe. Porque o hard, ele fala assim, ah, o outro pode, mas eu não consigo. Né? O Zé Comé, ele fala assim, ah, você consegue fazer eu emagrecer. Explica aí a sua técnica para eu emagrecer. Explica aí o livro para eu emagrecer. Posta aí seu exercício para eu emagrecer. Faz aí a sua sessão em mim para eu ter resultado. Esse é o Zé Colmeia. O hard não. O hard ele já fala assim, aplica aquela técnica lá que agora eu vou ter um hábito diferente. E aí ele se compromete a ele ter um hábito diferente. E aí ele começa a ter resultado. Ele se compromete a ler o livro, a fazer os exercícios do livro, e ele vai e faz. E aí começa a dar os starts nele. E aí ele fala assim, ah, é por isso. Vou mudar isso, isso e isso, e aí eu vou ter resultado. Esse, é o Lipe. Ele começa a ter starts, e aí ele tem resultado. Então, mais uma vez eu te pergunto, quem vai ser você? O hard? O Lipe? Ou o Zé Colmeia? Tá? Gente, esse foi os nossos... Peraí, tá? Esse foi a nossa aula de hoje, né? Consegui acabar mais cedo. Essa foi a nossa aula de hoje sobre o capítulo 4 e 5 do livro O Poder da Autorresponsabilidade. Quem quiser, aproveita, tira foto, dá um print na tela, né? E depois compartilha lá no Instagram. Tá? Esse foi a explicação dos 2 capítulos do livro de Poder da Autorresponsabilidade. Se alguém tem dúvidas, perguntas, aproveita para fazer agora. Pode perguntar. Vamos lá, dúvidas, perguntas. Quem tem dúvidas, perguntas? Não temos dúvidas, não temos pergunta. Ótimo. Então, eu quero aproveitar esse momento, tá? Para agradecer o pessoal do Instagram pela presença, pela Vilma, pela Andréia, pela Thaís, né, na participação de hoje. Agradecer pela participação da Adriana, da Ângela, da Djanira, da Eusiana, da Sara e da Paloma. Muito obrigada pela participação de todos. Gostei demais dos 3 personagens. Ai, que bom que vocês gostaram, gente.
Quando vocês me dão esses feedbacks, né, é muito importante. Se gostou do layout do slide, se não gostou, se coloca um fundo branco para ficar melhor, que gostou dos personagens, né? Ai, que bom que vocês estão assimilando. Se por acaso, agora eu não tenho dúvida nenhuma, mas agora eu vou ler o livro, vou fazer o exercício. Aí surgiu uma dúvida. Coloca lá no grupo e, à medida do possível, eu vou respondendo vocês, tá? Então, por exemplo, você pôs a sua dúvida hoje, amanhã eu já estou te respondendo, tá? Então, muito obrigada pela participação de todos. Muito, muito, muito obrigada mesmo, tá? Obrigada pelos feedbacks que vocês estão dando lá no grupo. Eu fiquei muito emocionada com as mensagens de vocês. Eu estou muito feliz pelo empenho de todos vocês. E eu quero ver os exercícios, né, gente? Eu passei os exercícios lá para vocês. Duas pessoas, acho que colocaram lá a foto do que fez no exercício. Eu quero ver o que vocês fizeram lá para a gente discutir o que precisa mudar naquela roda do emagrecimento. Como que está aquele ser, ter, fazer? Né? O que você está fazendo? O que você está sendo que está te mantendo nesse sobrepeso? Quem que você precisa ser? Né? Compartilha isso comigo, gente. Ai, gente, muito, muito obrigada mesmo. Muito obrigada, tá? Pela participação de todos vocês aqui no grupo, tá? Um beijo, tô vendo todo mundo. Ai, gente. Então, como não tem perguntas, eu vou encerrar, tá? Para vocês, quem ainda não fez o exercício, fazer os exercícios. Quem ainda não leu o livro, ler o livro. E postarem aí as suas dúvidas e compartilharem as suas vitórias lá no nosso Clube do Livro, tá bom? Um beijo grandão para todo mundo e até semana que vem, tá? Tchau, tchau, pessoal.